Deus, grande é o nosso Deus, amém? Pode sentar em nome de Jesus, fica à vontade, graças a Deus. Irmãos, nós vamos aqui meditar uma passagem lá em Mateus capítulo 16, no versículo 13 em diante, que todos nós conhecemos aqui, mas nós vamos hoje aqui meditar nessa palavra. Quem é Jesus para você? Essa é a grande questão, a grande pergunta. Tem pessoas que dizem que Jesus é aquele que destruiu a minha família, porque disseram para ele que foi a vontade de Deus. Tinha uma mulher na igreja que eu pastoreei, e quando eu ensinei sobre o poder do nome de Jesus, ela disse no final da reunião, chegou até mim e falou: pastor, eu não orava no nome de Jesus não. Eu falei: por quê? Eu só orava no nome de Deus, porque eu achava que Jesus queria ver minha caveira. Uma baiana nortista, do norte. Porque tudo de ruim que acontecia comigo, as pessoas diziam: foi Jesus. Então eu achava que Jesus não me amava, não queria ver o meu bem, então só falava em nome de Deus, só pedia em nome de Deus. E muitas pessoas pensam ainda hoje que Jesus é a causa de todo o mal na vida dela, porque tudo que acontece, dizem, foi a vontade de Deus. Não é verdade? Porque Deus quis assim, porque tinha que passar por isso. Nem sempre, irmãos. Eu acredito que a gente sofre somente quando a gente está fora do propósito de Deus, da perfeita vontade de Deus na nossa vida. Porque conhecendo a palavra, tem muitas pessoas que dizem que não. Não, tudo está Deus está no controle de todas as coisas, com certeza, de todas as coisas. Só que não está no controle de todas as vidas humanas, porque Ele controla a vida daqueles que se deixam ser controlados por Ele, sim ou não? Ele diz: se você quiser me ouvir, você vai comer o que da terra? Mas se não quiserdes, sereis devorados à espada. Então quer dizer, como que tudo está no controle de Deus? Tudo aquilo que é dado a Ele está no controle dEle, está sob a responsabilidade dEle. Mas aquilo que é dado, aquilo que não é dado, Ele não tem como controlar. Ele não tem como controlar uma vida que não é dEle. Não, mas todo mundo é filho de Deus. Não, todos, até aceitar Jesus, são criaturas de Deus. Vão ser filhos a partir do momento que aceitarem Jesus. Não é assim que a Bíblia diz? E veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem recebe Jesus. E aqui, Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. Mateus 16, capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Quer dizer, não conheciam quem era Jesus, não sabia quem era Jesus. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, Pedro teve a verdadeira revelação de quem era Jesus. Ele não tinha uma suposição, ele não fazia suposições, ele teve a certeza. Só que para nós hoje, isso aqui não é grande revelação, porque hoje nós conhecemos e sabemos que Ele é. Mas naqueles dias foi tremendo, irmãos. O próprio Senhor Jesus disse: Pedro, tu és feliz, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, não veio de homens, mas foi o próprio Deus
O próprio Deus quem tu revelaste. O próprio Deus que está no céu, Ele te revelou isso. Então feliz é você, Pedro. Feliz é você. Feliz é aquele que tem a revelação de quem é Jesus. Jesus não é a causa do mal, pelo contrário, Ele é a solução para nós. Ele é a salvação. Ele é aquele que traz restauração, que traz livramento, que traz cura, que faz o milagre. E muitas pessoas às vezes não conhecem esse Jesus. Conhece o Jesus das religiões, como nossos pais nos apresentou. Não sei se você lembra. Qual é a visão que eu tinha de Jesus? É a mesma que você tinha, de um velho barbudo, de cabelo branco, com um cajado na mão, pronto para me castigar. Não era assim? Tudo que nós fazíamos, os nossos pais, olha, Deus castiga. Olha, Deus castiga. Não era assim? Quer dizer, nossos pais não ensinaram, por eles não conhecerem, lógico, não tem culpa, porque eles também viviam na ignorância, mas eles nos ensinaram a não respeitar a Deus, mas a ter medo de Deus, sim ou não? Porque a gente tinha medo, eu tinha medo de Deus, tinha medo, não tinha respeito, temor, tinha medo, porque os nossos pais, então eu via Jesus como um velho barbudo, zangado, que estava sempre pronto para castigar, sempre pronto para mandar para o inferno, sem misericórdia, sem nada. Então, nos ensinaram assim, talvez com o intuito de nos educar, de nos fazer ficar longe de problemas, né? Nos ensinaram dessa maneira. Mas a revelação é uma coisa que ela abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. E a partir do momento que eu conheço, que a palavra de Deus é revelada a mim, todas as cadeias se quebram. Todas as algemas caem por terra, sim ou não? Porque é como diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, a verdade libertou ali aquela hora Pedro da ignorância. Pedro poderia ir atrás da opinião dos outros. Uns dizem que você é um profeta qualquer, é o Elias que reencarnou, o Jeremias, é o enganador, como muitos diziam. Mas Pedro não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não pensou duas vezes, mas por quê? Porque a ele foi revelado pelo Pai. E quando a palavra de Deus é revelada a nós, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de nos apossarmos daquilo que ela nos revela, daquilo que ela nos mostrou. E às vezes, por causa de tantas repetidas vezes você ouvir, às vezes agora soa como uma palavra comum, que não é carregada mais com aquela visão de antes, que quando no princípio você começou a vir na igreja, aquilo fazia o seu coração pulsar, queimar, né? O que Deus uniu, o homem nenhum separa. Lembra dessa? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Isso já não queima mais. Isso as pessoas já não reivindicam mais. Se você orar segundo a revelação, irmãos, não tem portas do inferno que vão prevalecer. Olha o que o Senhor Jesus disse para Pedro, no versículo 18. Diz para nós também: pois também eu te digo que tu és Pedro. Aqui vem uma confusão lascada, que Pedro é o primeiro Papa, Pedro, a igreja foi fundada sobre ele. Que Pedro? Pedro não deu sangue para ninguém, irmão. Pedro não deu a vida dele para ninguém. Mas de que pedra Jesus está falando então, bispo? Se Petrus, no latim é uma pequena pedra, mas Jesus é a pedra. A Bíblia também diz. Ele diz: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus não estava falando de Pedro, a pedrinha. Jesus estava falando dele, a pedra, a revelação. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o próprio Pedro, ele testemunha aqui em Atos 4:11, abre lá,
que Jesus é a pedra. Jesus é a vontade de Deus revelada ao homem, é a salvação de Deus revelada ao homem. Amém? Atos capítulo 4. Jesus explicando lá aqueles religiosos a cura do paralítico. Aí no versículo 11 Pedro explica, diz assim: e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Sabe o que é a pedra posta por cabeça de esquina? É a pedra fundamental. É a primeira pedra da construção antiga lá que eles faziam. É a pedra angular, é a pedra fundamental. A mesma coisa diz lá em Salmo 118, no versículo 22. Salmo 118, versículo 22. É a mesma passagem, é o mesmo versículo, só para você ver que aquilo que Pedro falou lá em Atos confirma a profecia daqui do salmista. Ele diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, e foi o Senhor que fez isto. É a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que te fez, o dia que fez o Senhor. Regozijemos e nos alegremos nele. Amém? Quer dizer, então Jesus é essa pedra. Jesus não estava falando de pedrinhas. Pedro é uma pedrinha. Como que Jesus ia edificar a igreja dele em cima de uma pedrinha cheia de defeito? Porque Pedro não era perfeito. Pedro era um homem como nós. Jesus também era homem como nós, mas perfeito. É o próprio Deus encarnado. Amém? Então, na revelação que Pedro teve, quando a palavra de Deus foi aberta a ele, foi revelada a ele, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando a palavra de Deus é aberta a você, você tem que tomar posse. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Sobre aquela revelação que Pedro teve, Jesus falou: olha, eu vou edificar a minha igreja sobre esta revelação, e as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Quando você ora segundo a palavra, segundo aquilo que te é revelado, segundo aquilo que te é anunciado, Deus esclarece para você, você toma posse. Não fica aí perdendo o seu tempo, ficando assim só: ai meu Deus, me ajuda, ai meu Pai. Não, ora segundo a palavra, entra, como a gente tem falado, na arena espiritual, reivindica o que é teu, reivindica o que é promessa sua, o que é herança sua. Amém? Reivindica. Aí Jesus disse, voltando lá em Mateus, Jesus disse no versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quer dizer, aí dizem que Pedro tem a chave lá. O Pedrão hoje abriu as comportas, choveu. O Pedro que deixa entrar no céu quem ele quiser. Não, essa chave é baseada na revelação da palavra e a nossa oração, porque ele diz: tudo que ligardes na terra será ligado aonde? Tudo que nós desligarmos aqui na terra será também desligado aonde? No céu. Se nós aqui orarmos em concordância, em comunhão, o que nós orarmos aqui vai ser concordado lá no céu também. Por isso que há a manifestação do poder de Deus. O diabo não aguenta, o diabo estremece, o diabo sai, porque é o poder da oração. Glória a Deus. É essa oração que nós temos que entrar na arena espiritual fazendo.
Não é oração, Deus, se for da sua vontade. Se você não tem a revelação, não adianta você pedir. Se você não conhece o que é o teu direito, como que você vai até o tribunal dos homens? Como que você vai requerer alguma coisa na justiça se você não sabe qual é os seus direitos? Sim ou não? É a mesma coisa no mundo espiritual. Se você não tem o conhecimento, se você não sabe aquilo que é teu de verdade, como que você vai requerer que a justiça seja feita por você? Mas quando você tem o conhecimento, você tem a revelação, irmãos, você não perde a batalha. Amém, Jesus? Você não perde. Ele está dizendo na palavra dele, se creres, verás a glória de Deus. Ele não disse isso para Marta? Ele não disse para o pai do jovem lunático, tudo é possível para aquele que crê? Então nós temos que crer, como o centurião, quando foi até ele, olha, meu servo está em casa, doente, acamado, perturbado, oprimido. Jesus falou, eu vou lá. Não, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas diga apenas uma palavra, e o meu criado vai sarar. Porque eu sei que a tua palavra tem poder. É o que ele disse. Porque eu também tenho pessoas que estão a meu serviço. Quando eu digo para um vai, ele vai. Quando eu digo para vir, ele volta. Assim também eu tenho certeza que a tua palavra tem poder. Jesus disse o quê? Nem em Jerusalém encontrei tanta fé como a fé desse homem, que nem era judeu, era um centurião romano. Quer dizer, ele creu tanto, ele reconheceu, ou ele teve, da mesma forma que Pedro, a revelação do poder que havia nas palavras de Jesus. E é esse poder que está disponível para você. É esse poder que vai fazer abrir portas e que vai fechar as portas do inferno também contra a sua vida. É o que ele disse. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não vai prevalecer. Quando Jesus chegou lá na cidade, nas terras de Gadara, em Gadara, o próprio demônio confessou isso. Vamos lá em Marcos capítulo 5. Na terra dos Gadarenos lá. Marcos capítulo 5, versículo 1. Amém? E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansá-lo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de quem? Do Deus Altíssimo. Aquilo que Deus revelou a Pedro, o demônio já sabia. E ali o demônio confessa quem era Jesus. Então veja que grande foi a revelação que Pedro teve. O demônio reconheceu, ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, e quando nós oramos no nome de Jesus, no nome dessa pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, quando nós oramos baseado nas revelações, naquilo que a palavra de Deus abre o nosso entendimento, não tem como perdermos batalha, irmãos. É igual aquele advogado quando pega o processo seu e fala: não, isso aqui já é causa ganha, você tem direito. Você está entendendo? A sua causa já é ganha.
Você tem que acreditar que a sua causa é ganha. Não adianta, mas você pode, mas bispo, meu filho está numa situação, bispo, meu casamento está numa situação, a minha família está numa situação que eu não sei. Você não sabe, mas o Deus que fez todas as coisas, Ele diz, o que é impossível para você, para Ele não é. Amém? O que o homem não pode fazer, Ele faz. Ele faz. Por quê? Porque Ele é Deus. E Ele quer mudar essa história, irmãos. Ele quer fazer tudo novo, mas você tem que se apegar a isso. Você não tem que ficar pensando em outra coisa. Mas será? Não tem será não, Satanás. Está amarrado. É o que a palavra de Deus diz e é o que vai acontecer. Glória a Deus. É aí que você tem que se fortalecer. Como Abraão se fortaleceu, lembrando da promessa, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você tem que estar fortalecido. Você não pode perder o seu foco. Você não pode perder a revelação. Porque é como a lei. Tem um tempo determinado para você reivindicar os seus direitos. Sim ou não? Tem um tempo. Se você conhece seus direitos, mas não reivindica, parece que tem 2 anos. Aquilo lá depois você não tem mais direito de reivindicar. Então, muitas pessoas estão perdendo a batalha por não reivindicar aquilo que é dela. Você teve a revelação, imediatamente segura. Segura. Segura, se agarra nela. Não, essa palavra, ela vai se cumprir na minha vida. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. Porque essa palavra diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Essa palavra diz que os meus filhos são herança do Senhor. Essa palavra diz que eu sou uma bênção, então acabou. Glória a Deus. É a hora de tomar posse, irmãos. Não é a hora de ficar pensando se é ou não é de Deus. É a hora de você tomar posse. É a hora de você se abraçar a revelação, se abraçar ao que a palavra de Deus diz, agarrá-la mesmo, guardá-la mesmo no teu coração, para que ela se cumpra. É como Caleb, passou 45 anos, depois que Deus havia feito a promessa, e ele foi lá reivindicar depois para Josué: tu sabes o que o Senhor falou sobre mim e sobre ti, tu sabes, eu estou aqui para reivindicar o que é meu. Glória a Deus. Você tem que reivindicar, irmãos. Se você ficar só cabisbaixo, triste, meu Deus, me ajuda, meu Pai, a coisa não vai mudar. Mas se você começar a orar, procura na internet, quem não assistiu, aquele filme Quarto de Guerra. Você vai aprender muita coisa, a batalhar ali no mundo espiritual. Assista aquele filme, edificante. Quarto de Guerra. Aquela mulher tomou uma decisão. Ela parou de culpar o marido, parou de culpar todo mundo. Ela assumiu a posição dela em Cristo Jesus e tomou: diabo, sai da minha casa. A partir de hoje essa casa está sob nova direção. Sai da minha casa, você não vai ter minha família, você não vai ter o meu homem, que é o marido dela, você não vai ter nada, que acabou. Sai agora em nome de Jesus. E expulsou. Porque Deus revelou, né? É um filme, é uma ficção, mas tem muito a ver com o que a palavra de Deus ensina. Edificante. Quem não assistiu, assista. Entra no YouTube lá, procura lá Quarto de Guerra. Você vai assistir lá. É tremendo. Agora a gente fica aí conhecendo tudo que a gente conhece, sabendo o preço que Deus pagou por nós, o preço que Jesus deu naquela cruz. A Bíblia diz lá em Gálatas 3,13 que Ele nos resgatou da maldição, se fazendo maldito. Aí você vai para o versículo 14, lá está escrito: para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, os gentios. Quer dizer, todas as bênçãos de Abraão, nós temos o direito dela. Amém, Jesus? Todas as bênçãos. Então, para que as bênçãos chegassem até nós, então nós somos benditos. Nós não somos malditos, somos benditos do Senhor. Glória a Deus. Bendito. É a hora de nós assumirmos, irmãos. É a hora de você entrar no mundo espiritual, pleitear o que é seu,
aquilo que Deus te deu, o diabo não pode tomar. Amém? Porque os dons e a vocação de Deus, Paulo diz, são irrevogáveis, é sem arrependimento, porque Ele é Deus. Diga assim seja. Amém? Então vamos batalhar. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Eu declaro no nome de Jesus que as portas do inferno não vão prevalecer em nenhuma área da sua vida. Elas vão cair por terra em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos clamar esse Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos